Olá, está começando mais um perfil Arquifó. Santa Teresa de Jesus, mais conhecida como Santa Teresa de Ávila, está entre as maiores figuras da espiritualidade cristã. Mística, escritora, reformadora do Carmelo e doutora da Igreja, continua ensinando homens e mulheres de todos os tempos a cultivar uma profunda amizade com Deus por meio da oração. Para nos ajudar a conhecer melhor a vida, a obra e a espiritualidade desta grande santa, recebemos Frei Patrício, sacerdote carmelita descalço, especialista na espiritualidade carmelitana. Frei Patrício, seja muito bem-vindo ao perfil Arquifó. Já estamos aqui com o Frei Patrício, que, lembrando a você, tem gravado um especial com a gente de 3 episódios sobre São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, e hoje nós vamos falar sobre os grandes santos do Carmelo. Frei, seja muito bem-vindo mais uma vez ao perfil Arquifó. Muito obrigado, para mim é uma grande alegria poder estar com você, Ana Flávia, e poder falar daquilo que ajuda a gente, ajuda os outros. Portanto, responda a todas as tuas perguntas. Se alguma pergunta não sei, você vai responder. Frei, eu queria então que a gente falasse sobre todos os santos do Carmelo, o que, apesar deles terem vivido, em épocas diferentes, o que tem em comum entre os santos do Carmelo? Os santos do Carmelo têm como comum o carisma carmelitano. Quer dizer, este carisma que Deus coloca na sua igreja são distribuídos com a abundância de Deus. O carisma beneditino, o carisma franciscano, o carisma salesiano, os dons e assim por diante. Qual é o carisma do Carmelo? A paixão por Deus. Ensinar o caminho da oração. O carisma do beneditino é a liturgia. Eu sou desentoado, não posso ser beneditino. Não entendo nada de liturgia, quase nada. Não entendo nada também de pastoral, de outra coisa, porque não é minha missão. Sim. Então, o santo do Carmelo, principalmente as monjas carmelitanas, tem tanto santo, tanta santa que viveram, que deixa tudo, entra em clausura para estar com Deus, como também os homens. Quando o Papa Leão voltava da viagem do Líbano, a primeira viagem, perguntaram para ele: Papa Leão, qual é o livro que o senhor está lendo? Ele não falou São Tomás de Aquino, não falou São Bento, não falou teólogo. Falou: estou lendo um livrinho pequenino, escrito por um frade carmelita descalço, que não era nem sacerdote, chamado Frei Lourenço da Ressurreição, sobre a presença de Deus. Este livrinho, que depois explodiu, todo mundo publica, e não entende nada daquilo que está escrito aí, não tem problema, para fazer dinheiro. Então ele vai dizendo que viver a presença de Deus é a missão do Carmelo. Que vem do Antigo Testamento, o profeta Elias, quando está na gruta, que faz aqui a teoria, vivo na presença de Deus. Viver a presença de Deus é a espiritualidade carmelitana. Transmitir o evangelho não através das palavras, grande coisa, mas através da oração. Então, o carisma da oração, manter acesa na igreja esta chama. Por isso que todos os santos carmelitanos, normalmente do Carmelo, se tornaram famosos depois de morto. Durante a morte, durante a vida, ninguém conhecia Santa Teresa de Jesus. Ninguém conhecia Elisabetta Trindade, Cândida da Eucaristia, ninguém. Kalinowski, ninguém. Depois de morto, ele começaram, esse escrito desse santo começaram a ser fermento, a ser vida. Hoje, ele usaria estes meios de comunicação que nós temos, a medida possível, para comunicar Deus. A paixão por Deus, o amor a Deus. Porque quando Deus entra no coração da pessoa, vai transformando a pessoa. Porque não se pode compreender a guerra, essa desunião de pessoa que tem Deus no coração. Que tem Deus no coração não faz guerra. Somente a paz. Quando a gente fala, Frei, da espiritualidade carmelitana, quais são os pilares fundamentais? Os pilares fundamentais: a paixão por Deus, o amor à igreja, o amor à pessoa humana, a caridade, são os pilares fundamentais. O amor a Maria. Se a gente pudesse condensar quais pilares: amor a Deus, o amor ao próximo, o amor à igreja,
a Virgem Maria. Só desta característica fundamentais que surge depois o resto. Não é? Porque quem ama a Deus, que ama a Virgem Maria, vai também sentindo a necessidade de amar os outros. Este amar os outros deve ser entendido como acolher o outro como dom de Deus. Então, muitas vezes nós rejeitamos aquele que pensa diversamente de nós. Vamos saber acolher. Este pluralismo em que nós vivemos não tem espaço para o fundamentalismo. Não tem espaço para o mais ódio. Mas, no entanto, nós vemos tudo isso porque falta este verdadeiro amor que é sair de si, doar a vida. Jesus condensa o amor, não tem maior amor que dar a vida por aquele que se ama. Então o egoísmo é tão grande no mundo que destrói a fraternidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela foi uma grande reformadora da igreja, foi escritora e mística. Qual é o legado que ela continua deixando para nós cristãos até os dias de hoje? Bom, eu acho que Santa Teresinha, uma pergunta que você fez, Santa Teresinha não foi nem escritora, não foi reformadora, não foi nada. Ela foi simplesmente uma menina de 15 anos que entrou no Carmelo. Então ela não fez nada. Por que ela é doutora da igreja? Pela sua experiência de Deus. Ela não foi escritora, ela escreveu um livrinho que todos nós gostaríamos de escrever, que é chamado História de uma Alma. Isso. Contando a sua vida de família, contando os seus desejos de carmelita, de ser missionária, ser na igreja o amor. São todas as coisas, quando você lê Santa Teresinha, você percebe que ela fala não pelo estudo, fala pelo coração, pelo amor, pelo amor. Então ela transforma, ou ela, sua doutrina, está transformando o mundo pela sua simplicidade, pela sua maneira de falar, pela pequena via que ela inventou. Ela diz, eu não posso ser santa fazendo grandes penitências porque não tenho força, sou pequena, sou pobre, sou simples, continuamente para isto. Mas então, quer dizer que não devo ser santa, não posso ser santa encontrando outro caminho. Então ela vai dizendo, encontrei um caminho reto, breve, caminho reto, um caminho breve, um caminho curto, que é o caminho da confiança, da experiência de Deus. Esse caminho que ela vai inventando, que depois foi chamado caminho da infância espiritual, o caminho das pequenas coisas. Tudo é grande quando é feito por amor. Não? E ela diz, recolher um pedaço de papel no chão e salvar almas. Então, Santa Teresinha é uma pessoa que nos ensina uma nova maneira de ser santo. Por isso que o Papa Francisco, na carta Sé da Confiança, ele diz que os dois santos mais amados da igreja e mais conhecidos, São Francisco e Santa Teresinha. Os dois. Porque tem um amor universal, um amor que todo mundo pode entender. O Cântico das Criaturas, Santa Teresinha, essa confiança em Deus. Ele diz que a confiança seria suficiente, essa confiança em Teresinha, para ser proclamada doutor da igreja. Por isso que as suas cartas, os seus escritos de Teresinha, ou as suas poesias também, são cheias de amor, precisamente a oferta ao amor misericordioso. Porque naquele tempo tinha uma ideia de se oferecer vítimas à justiça de Deus. Teresa disse, não estou gostando disso aqui. Eu me quero oferecer não à justiça, mas sim ao amor misericordioso de Deus. Me vou apresentar a Deus de mãos vazias, porque dei tudo para os outros. Não é? Eu chamo Teresinha a minha secretária. Então, quando você quer uma graça, Santa Teresinha, fala comigo que eu falo com ela. Ah, então eu vou cobrar, viu? Vai cobrar, pode cobrar. Tem um bocado de coisa a pedir para ela. Frei, Santa Teresinha, ela falando desse sonho dela, né, de ser missionária, ela nunca saiu do convento e mesmo assim ela tornou-se padroeira universal das missões. Como compreender essa força missionária que nasce da oração e da chamada pequena via? No manuscrito B, ela diz, eu sinto em mim todas as vocações, do sacerdote, do profeta, do mártir, do apóstolo, do doutor, mas eu vejo que não posso fazer tudo. Eu gostaria de implantar a cruz de Cristo nos 5 continentes, mas não me é possível. Então eu vou encontrar outra maneira. Serei missionária
pela oração e pelo sacrifício. Por isso que aparece na sua vida 2 sacerdotes, o Bélier e Roland, que serão os seus irmãos missionários, que ela vai acompanhando. Ela vai acompanhando este missionário que parte, vai acompanhando através de cartas, e, portanto, a missionaridade não é o fazer, é o ser. Todo cristão, todo batizado deve ser missionário, porque deve sentir o desejo de fazer conhecer a Jesus. Eu gostaria que todos amassem Jesus como eu o amo. Jesus é meu único amor. Se você ama Jesus, você fala dele. Se nós não falamos dele por vergonha, por tibieza, por orgulho, é porque não o amamos. Não se trata de converter os outros, de obrigar os outros a amar Jesus. Se trata de dizer aos outros, eu amo Jesus e sou feliz. Então, este contágio. Então, o Papa Pio XI, quando proclamou Teresa de Jesus, padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier, o grande missionário jesuíta, com os mesmos merecimentos, é próprio isto. Então, devemos descobrir a missão. Eu escrevi um livrinho vagabundo, que o título é o seguinte: Ser missionário sem sair de casa. Não precisa sair de casa. Oferece, reza. Reza pelo padre, reza pelo missionário, para que vá. Reza, oferece a tua vida. Não precisa sair de casa. Hoje temos um meio impressionante para mim de comunicação missionária, que é o telefone. Como nós usamos, que mensagem nós enviamos. Deveria ser toda mensagem de esperança, de alegria, de vida. Às vezes usamos para fofocar, para murmurar, para destruir os outros. Então Deus quer que nós sejamos criativos no nosso amor para Ele, no nosso amor para a igreja. Então Teresinha é padroeira das missões, é a grande missionária próprio por isto, porque ela ofereceu a sua vida pela salvação dos outros. Então nesse dia o Papa Leão dizia, tem tantas pessoas que ainda nunca ouviram falar o nome de Jesus. E nós devemos levar para eles. Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela percorreu um caminho admirável, né, da filosofia à fé, da universidade ao Carmelo e, por fim, ao martírio em Auschwitz. Que testemunho ela oferece ao mundo hoje? Buscar a verdade. Porque ela mesma diz, ela entrou no ateísmo, também naquele... A minha única oração foi buscar a verdade. Quem busca a verdade, encontra a verdade. Ou a verdade se deixa encontrar. E ela encontrou o livro no lugar errado, que era um amigo protestante, o Márcios. Encontrou o livro da vida de Santa Teresa. Pegou, leu, terminando, aqui está a verdade. E começou o seu caminho. Então temos uma Edith Stein, filósofa, ateia, filósofa, cristã, carmelita. E quando ela morre no campo de concentração, quando, dia 4 de agosto, provavelmente, a Gestapo, a polícia nazista, pega ela, ela diz para a irmã Rosa, a irmã dela, vamos para o nosso povo. A vida é esta. Então, tudo isto nós devemos sentir na vida. Todo o nosso sacrifício, esta busca. Ela escreveu o livro Paciência da Cruz. É pena que hoje a maioria das pessoas na universidade fala de Edith Stein filósofa. Mas ela é muito mais, ela não é santa porque é filósofa. É santa porque viveu o Evangelho. E esta vivência do Evangelho ela começou depois que entrou no Carmelo. Então entrou no Carmelo, ela esqueceu a filosofia, escreveu outro livro, Ciência da Cruz, falou outras coisas, mas santa porque encontrou a verdade, encontrou Jesus Cristo. A filosofia para ela foi um caminho. Tantas coisas para nós são um caminho, mas tem sempre um salto de qualidade, da intelectualidade à paixão por Cristo. Do conhecimento teórico, que podemos ter teórico, da vida ao encontro da vida, que é a vivência do Evangelho. Então, a mensagem que ela tem, que devemos buscar a verdade. Portanto, isso é muito importante, por exemplo, para vocês que são comunicadores. Não devem comunicar coisas que não são verdade. A verdade não se manipula. Se apresenta como ela é, nua e crua.
Às vezes nós queremos fazer uma verdade que agrade os outros. Não, a verdade, às vezes, é verdade aquilo que desagrada. Aí viria São João da Cruz, não é? Quando disse não há mais fácil, não há mais difícil, assim por diante. Que sai tem uma grande mensagem de hoje, em defesa dos direitos humanos, da liberdade, da dignidade humana. Ela escreveu o primeiro livro dela sobre a mulher. Escreveu outro sobre empatia. Então, são livros muito importantes, o conhecimento filosófico dela é importante? É, mas é mais importante contemplar ela como alguém que encontra Cristo e se doa a Cristo. O senhor falou agora de viver, né, o Evangelho. Viver o Evangelho, imitar a vida dos santos, né, na tentativa de crescer na espiritualidade. Nos dias de hoje, isso é difícil, é uma missão difícil, Frei? Não. É possível? Possível não, não é difícil. Depende daquilo que você escolhe. Depende da escolha. Nós somos chamados não a uma vida fácil, a uma vida de autenticidade. Tudo aquilo que, quando somos autênticos, corremos o risco de ser marginalizados. Mas Jesus Cristo foi marginalizado por primeiro. São Paulo foi por primeiro e todos os santos tiveram essa marginalização. Não? Mas as bem-aventuranças são muito importantes. Quando vos perseguirem, vos caluniarem por causa do meu nome, felizes sois vós, porque sois de Deus. Então não é difícil dar testemunho. É difícil ser testemunho, é querer ser diferente, é assumir ser diferente no nosso comportamento e ter como livro que nos orienta a pessoa de Jesus. Portanto, é muito fácil, quando se quer. É preciso querer primeiro, né? Antes Claro, de qualquer coisa, se né? a pessoa não quer, evidentemente, vai seguindo, não é? Hoje nós vamos em busca do aparente, daquilo que aparece, daquilo que resplandece, daquilo que é de momento, não? Mas não. Devemos buscar aquilo que são raízes profundas da nossa vida. Nós, na igreja, sempre eu digo que não somos árvore decorativa. São árvores frutíferas, para que produza muito fruto. Jesus não diz, eu sou o lírio, eu sou uma flor, não. Sou uma videira. A videira é muito feia, toda torta, mas dá fruto bom. Assim, o cristão, às vezes, é uma pessoa que não aparece, que não é decorativo, mas dá fruto muito bom, que é fruto do amor, da esperança, o fruto do Espírito, da carta de São Paulo aos Gálatas. Santa Elizabeth da Trindade, ela deixou como herança uma espiritualidade profundamente centrada na presença de Deus. O que significa viver como louvor de glória da Santíssima Trindade? Louvor de glória, ela pega esta frase do capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 12. Ser louvor de glória quer dizer que você mesma é o louvor de glória para Deus. A sua vida, as suas palavras. Não é? Mas Elizabeth da Trindade, ela diz que a Trindade habita em nós. Tem uma famosa oração à Santíssima Trindade, oh meu Deus, Trindade que adoro, não é? Quero realizar na minha carne aquilo que falta a paixão de Cristo, o fogo consumidor, oh meus três. E ela é muito enamorada, principalmente dos textos do apóstolo Paulo, de São João, do Evangelho de João. Então, ser louvor de glória quer dizer que toda a nossa vida é um louvor de glória, não pelas coisas que nós dizemos, mas por aquilo que nós somos. Como uma vela, não é? Uma vela que se consome lentamente e ilumina até o último. Então, esse louvor de glória, que é a santidade. Então, a Trindade, ela tem um texto, como encontrar o paraíso sobre a terra. Vivendo o Evangelho, vivendo a palavra de Deus. Porque o paraíso não é depois de morto, é no agora. Esse momento histórico que eu estou vivendo, que sou chamados a viver a palavra de Deus. Como é bonito saber que nós somos paraíso. Hoje, quando nós comungamos, recebemos a Eucaristia, o nosso coração se transforma em céu. Então, a doutrina de Elizabeth da Trindade, ela diz que a vocação da Virgem Maria e a vocação do sacerdote é quase a mesma. Maria nos dá Jesus e o sacerdote nos dá a Eucaristia. Essa vocação, nossa vocação também é dar Jesus aos outros, criar Jesus, gerar Jesus para os outros.
Dentre tantos santos, né, do Carmelo que a gente vem falando, qual deles mais marcou a sua vida ou aquele que mais lhe inspira? Olha, eu diria todos, como Santa Teresinha escolhe todos, não é? Mas se poderia escolher um assim, sem magoar os outros santos do Carmelo, diria Santa Teresinha, porque me encontro muito bem com ela, não? E porque ela me simplifica, e ela como irmã corrige a vida e te ajuda a encontrar esta afetividade. Eu sou pequena, e ela diz, escolherei o último lugar que nunca me será tirado. Vou a Deus com mão vazia, Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é amor. Então, ela tem uma força de atração muito grande no povo de Deus. E no Egito, por exemplo, ninguém conhece Santa Teresa de Ávila, ninguém conhece João da Cruz, mas Teresinha todo mundo conhece. Até os muçulmanos vêm na igreja a rezar Santa Teresinha, porque ela tem uma personalidade, tem também um rosto muito simpático, muito afetivo, muito aberto, não é? E ela tem uma coisa que ela diz, o sorriso, um sorriso desanuvia a alma. E ela experimentou a noite da fé de São João da Cruz, quando ela, no dia 3 de abril de 1897, ela entra na sua noite escura, ela disse, me parecia de entrar dentro um túnel, sabia que terminaria, mas não sabia quando. Ou me parecia também de ser como envolvida em uma nuvem espessa, mas sabia que debaixo das nuvens tinha o sol. Ela dizia, eu sei disto, fiz mais ato de fé naquele ano que em toda a minha vida. Depois paro por aqui, senão tenho medo de blasfemar, não é? Então, Deus nos purifica. Não tem um santo que não tenha passado pela noite escura. E ela, esta luz, e o Papa Francisco diz, número 53 da Sera Confiança, os teólogos, os moralistas, os liturgistas, deveriam voltar a ler Santa Teresinha, porque tem uma resposta muito profunda de humanidade. Nós precisamos de humanidade, não precisamos de uma teologia abstrata, precisamos de sentir a ternura, o abraço de Deus, que é Pai, que nos perdoa. O senhor falou aí agora do Egito, hoje o senhor mora no Cairo, no Egito, né, e eu queria que o senhor falasse um pouco do seu ministério lá, da sua vida no Egito. Não faço nada. Nada? Não, no Egito, nossa pastoral é muito limitada, porque vivemos num país muçulmano, tentamos de viver em comunhão com eles. Sim. E dar testemunho, dar presença que devemos dar. Sim. Então, essa presença que é muito importante, que ajuda, e quando venho no Brasil tenho possibilidade de falar, de fazer homilia. Eu não falo árabe, algumas palavras só, mas sinto que é possível fazer-se amar sem a língua. Fazer-se amar e anunciar o Evangelho sem falar do Evangelho. Nós devemos ser pessoas de qualidade. E a qualidade não precisa de propaganda. Lentamente se vai propagando sozinho. A verdade não precisa ser defendida, ela vai se afirmar. Jesus não precisa, às vezes, de ser anunciado com a palavra, porque ele é fermento, ele é luz, ele é sal. Então, a nossa vida é uma vida de testemunho da nossa fé. O senhor estava falando, né, que os santos, eles também viveram desafios, né, noites escuras, dias difíceis, e essa é a nossa vida, ela é assim também. Então, muitas vezes, são os desafios, as dificuldades, elas vêm para a gente como um caminho de santidade, né, Frei? Claro, mas Deus nunca manda o frio maior do que o vestido. Então, nunca te manda uma cruz maior do que você. Então, as cruzes que Deus manda, nós podemos suportar. Normalmente, as nossas são cruzinhas, não é? São grandes cruzes. Mas devemos se aproximar. Não somente devemos carregar a nossa cruz, mas devemos também ser bons sirineus para ajudar os outros a carregar a cruz, a dar esperança, a dar vida. Esta é a missão nossa. Então, todo o caminho é um caminho de santidade. Nesse caminho de santidade tem momento de escuridão, momento de dificuldade, momento de sofrimento, mas tudo isto coopera para que nós possamos crescer.
o Evangelho, se as pessoas conhecessem a riqueza do Evangelho e se esforçassem para viver uma única palavra do Evangelho, o mundo seria diferente, sem dúvida. Chegamos à hora daquele ping-pong, tá lembrado? Mas eu perdi o ping-pong. Uma palavra, Frei, para definir Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Jesus de Ávila ou de Menino Jesus? Do Menino Jesus. Menino Jesus, diria uma palavra: tudo é grande quando é feito por amor. Uma palavra para Santa Teresa d'Ávila, de Ávila. Santa Teresa, tudo, a paciência tudo alcança, só Deus basta. Agora uma palavra para Santa Teresa Benedita da Cruz. A minha única oração foi a busca da verdade. Santa Elizabeth da Trindade. Ó meu Deus, Trindade que adoro, que habita em mim. Qual o maior tesouro espiritual do Carmelo? Deus. O santo carmelita que mais inspira sua caminhada? Eu não posso desagradar um, desagradar o outro. Todos eles, não é? Mas como falei, que se devo escolher, escolheria a Santa Teresinha. Santa Teresinha que me ensina a simplificar a vida. A simplificar? Simplificar. Complete a frase, Frei. Ser carmelita é? Ser carmelita é ser homem de Deus, orante, pastoral, evangelizador. A espiritualidade carmelita, ela é um grande tesouro, uma grande riqueza da nossa igreja. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, para que elas conheçam essa espiritualidade. A riqueza da espiritualidade carmelitana que eu consideraria é a pessoa de Jesus. Então, todo cristão, toda pessoa deve conhecer Jesus. E conhecer Jesus quer dizer amar Jesus e anunciar Jesus. Frei, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Chegamos ao fim desse perfil Arquifó gravado com o senhor. Muito obrigada por nos apresentar, né, esses santos do Carmelo, homens e mulheres, né, que até hoje nos ensinam tanto com o seu testemunho de vida, com a sua santidade. Muito obrigada, viu? Muito obrigado a você, Ana Flávia, muito obrigado a todos vocês que trabalham com essa obra maravilhosa de comunicação e que possamos sempre comunicar o bem. E para você que ficou até agora aí com a gente, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por ter ficado até agora com a gente. Mas antes, Frei, eu queria que o senhor deixasse uma bênção. Você pode deixar uma bênção que se estenda a todo o povo de Fortaleza, o senhor que está sempre só? por aqui. É, uma bênção. Só uma? Pode ser mais, se o senhor quiser. Muito bem. Deus Todo-Poderoso, enviai sobre a arquidiocese, sobre o povo da Fortaleza, do Brasil, a vossa bênção. E fazei que Santa Teresinha do Menino Jesus faça chover uma chuva de rosa de bênção. E que nós nunca desanimemos no caminho da esperança, mas sempre anunciemos Jesus, nossa esperança, caminho, verdade e vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejamos felizes. Amém. Sua bênção, e eu quero lhe dizer mais uma vez que eu me senti muito honrada quando eu soube que iria gravar o perfil Arquifó com o senhor. Muito obrigada. Por tão pouco. Volte mais vezes que nada, esse foi um momento muito rico para a gente. Tenho certeza que quem está ali do outro lado vai compartilhar esse link, vai mandar para as pessoas que querem conhecer os santos da igreja, os santos do Carmelo, homens e mulheres, como eu falei, que nos enriquecem tanto e que tanto nos ensinam com o seu testemunho de amor a Deus. Obrigada a você mais uma vez pela sua companhia, que Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!